no campo do Mojana, nós passamos por lá, nós assistimos esse jogão de bola, tá? Onde a equipe do Águia Negra e o Angolinha Futebol Clube lá de Mozambinho ficaram no empate em 1-1. Abraço aí o seu Laércio, aí do Angolinha, Mozambinho, né? Tá ligado com a gente aqui no Panorama Esportivo, também o pessoal do Águia Negra, ao Paulinho, né? Também o Pedrão, e um jogão de bola, 1-1, Angolinha e Águia Negra, né? Jogão de bola, o pessoal se preocupando só em jogar futebol, nada de deslealdade, né? Infelizmente, um jogão que aconteceu no campo do Mojana ontem. O senhor Laércio falou comigo ontem, né? Vai ter uma festividade aí no pessoal na comunidade do Angolinha, e fez o convite pra gente. A gente vai fazer o possível para estar presente aí, festa o dia inteiro, né, senhor Laércio? A gente vai fazer o possível para estar presente aí com vocês aí, ok? Continuando em Caconde, veteranos do Boca Júnior de Caconde perdeu para o Resenha, aqui do Diguita, Resenha aqui de Guaxupé, do Diguita por 4-2. Um comunicado do Zé Carlos, conhecido Caruncho aí do Boca Júnior, aí de Caconde. Então, o Resenha venceu de 4-2 e com isso aí quebraram uma invencibilidade do Boca, né? Estava muitos jogos sem perder. Mesmo assim, o Zé Carlos, o Caruncho, né, do Boca, está parabenizando a boa equipe, bom time do Resenha do Diguita. Campeonato Quarentão em Monte Santo de Minas. A bola rolou nesse final de semana e a Vila Carvalho venceu o Cruzeiro de Monte Santo por 1-0. As duas equipes lá de Monte Santo de Minas. Informação do Júlio César, né, e conhecido Barbinha aí do Cruzeiro. Domingo à tarde a bola rolou também aí com os dois times aspirantes titulares. A Biguatinga visitou o time do Chega Mais em Mozambinho. E nos aspirantes, Biguatinga 2, Chega Mais 2. Gols da Biguatinga, Adriano e o Anselmo. Os titulares, Biguatinga 1, Chega Mais 1. Gol da Biguatinga foi do Rafaelzinho, né? Essas informações foram nos passadas pelo Dalisson, representante aí da Biguatinga. Resultado do jogo treino do Master Clube Vila Campanha. A bola rolou ontem, né, de manhã, lá no campo da Vila. Equipe de camisas verdes 5, equipe de camisas azul 2, marcando para o verde, Flor, 2 vezes, Ed, Belé e o Betão, descontando para o azul, Vicente e o Juninho. A equipe verde jogou e venceu com Derlei, Laércio Bonífalo, Guilherme, Jaime, Sérgio Biá, Silvio, Flor e Topete. Na frente, Betão, Belé e o Marcelo entrou também aí no jogo, o Ed. Já a equipe azul foi de Xingu, Paulinho Pedreiro, Vardola, Luizinho, Tael, Eduardo, Juninho, Zé do Porrete. Na frente, Vicente, Peinha e Carecão. Entraram também aí no transcorrer do jogo Marcão, Aguinaldinho, Robinho, né, o Di e o João Vermelho. E o pessoal passou também o balanço do mês de setembro. Os artilheiros, Flor, Juninho e o Ed fizeram 6 gols cada um. Guilherme, o Zé do Porrete marcou 2 gols, e o Guilherme, Marcelo Leocádio, Carecão, Silvio, Eduardo, Paulo Sérgio, Belé, Betão e Vicente marcando 1 gol aí cada jogador. Total de 29 gols em 5 jogos treinos, média de 5,8 gols por jogo. Time verde, 3 vitórias, 2 derrotas. Time azul, 2 vitórias, 3 derrotas. Nós agradecemos mais uma vez o Xande, né, que manda pra gente todas as informações, todos os detalhes, né, os acontecimentos esportivos do Master Clube Vila Campanha. Campeonato São Joanense Sub-13 e Sub-15, a bola rolou nesse final de semana, aí pelo Sub-13, lembrando que é feminino, né? Pelo Sub-13 a final, Guaxupé 4, Andrada 5. Andrada ficou com o título de campeão e Guaxupé com o vice-campeão. A artilheira foi a Helena Cruvinel com 15 gols. A goleira menos vazada foi a Lorena, sofreu 8 gols, as 2 jogadoras aqui de Guaxupé. Já pelo Sub-15 também feminino, Guaxupé 1, São João da Boa Vista 1 no tempo normal. Nos pênaltis, São João da Boa Vista venceu por 5-4. A gente agradece aqui a diretoria de esporte, manda pra gente os detalhes, as informações. Aí o Murilo Galati, né, também o Leiteria, mandando parabéns a todos os envolvidos e comprometidos com o futebol, categoria de base, feminino e também masculino. A bola hoje, rola hoje Copa Alterosa de futsal feminino, categoria de base. Hoje, nessa segunda-feira, no ginásio poliesportivo, aqui em Guaxupé.
19 horas, cerimônia de abertura. Logo após, acontece os 3 jogos pelas categorias de base feminino. 20 horas, sub-15, Guaxupé e Falcão de Alfenas. 20h40, sub-17, Guaxupé e Falcão também de Alfenas. 21h30, adulto, Guaxupé e Falcão de Alfenas. Os 3 jogos, Guaxupé, com o pessoal lá de Alfenas, né? Então acontece uma noite fantástica no ginásio poliesportivo, aí a abertura da Copa Alterosa de futsal feminino, né? Aí todas essas categorias, sub-15, 17, né? E também aí sub-13. Bom, aí para encerrar as notícias locais, Campeonato Comercial e Industrial de Futsal, nós recebemos também aqui da diretoria de esportes, né? Para decidir o dia do título, na próxima sexta-feira agora, será no dia 4 de outubro, 20 horas no ginásio poliesportivo, aqui em Guaxupé, definindo aqui o dia do título do Campeonato Comercial. Falência Futebol Clube e Concert Futebol Clube fazendo aí a final da competição de 2024. Rafael, tudo bem? Bom dia. Fala, João Augusto, bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Vamos lá, já falou das notícias locais, vamos falar da grande final do Campeonato Comercial. Já foi também, né, Sim, João? já foi. Tranquilo. Cheguei no meio do caminho. Tranquilo. Vamos falar da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A. Eu fiquei na dúvida aqui, porque hieroglifo aqui, você sabe como é que os egípcios escreviam? Era através de hieroglifos. Aqui, ó, tá aqui o papel do João. Marcão, bom dia pra você, bom dia, Paulinho. Bom dia, Rafael. Vamos lá, vamos falar da Série A então, vamos lá, os resultados desta última rodada, senhores. Exatamente, a 28ª rodada foi complementada ontem, né? Começou no sábado com 2 jogos, onde o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 2-1 e Botafogo e Grêmio ficou no 0-0. Ontem, no domingo, Juventude 1, Bragantino também 1, São Paulo 3, Corinthians 1, Fortaleza 1, Cuiabá 0, Atlético de Goiás 1, Fluminense 0, Cruzeiro 1, Vasco da Gama também 1, Internacional 3, Vitória 1, Bahia 1, Criciúma 0 e Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. Após a 28ª rodada, vamos à classificação completa da competição. Já vamos aí, Rafael. Liderando, o Botafogo tem 57 pontos. Em segundo colocado, Palmeiras com 56. Na terceira posição veio Fortaleza, 55. Quarto colocado, fechando o G4, Flamengo com 48. Com 47 na quinta posição veio São Paulo. Sexto colocado, Bahia com 45. Em sétima, a evolução do Colorado Internacional, 45. Oitavo colocado, Cruzeiro com 43. Em nono, com 36 pontos, veio Vasco da Gama. 10º, Atlético Mineiro com 36 pontos. 11º, Bragantino, 33. 12º, Juventude também com 33. 13º, Grêmio com 32. 14º, Criciúma com 32. 15ª posição, Atlético Paranaense e Furacão, 31. 16º, ao último fora do rebaixamento, Vitória com 28. Dentro do rebaixamento, zona de desconforto, 17º, Corinthians, 28. 18º, Fluminense com 27. 19º, Cuiabá, 23. 20º colocado, o Atlético Goianiense com 21 pontos. Vamos aos jogos, vamos fazer a resenha de cada partida, começando com Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1. Marcos Salomão, conta pra mim como foi esse jogo. Olha, Rafael, fala a verdade, eu gostei até do time do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, né? Que falou que ia com uma escalação mesclada, uma escalação alternativa. E não foi isso que eu vi. Entrou vários titulares do Atlético Mineiro contra o Palmeiras, né, sabendo da importância do jogo, né, se arriscando até machucar alguns jogadores pelo jogo importante que tem no meio da semana. Mas o Palmeiras não foi tão superior ao Atlético Mineiro, mas fez o suficiente para ganhar a partida, né? Teria ganho sem os 2 pênaltis? Não, talvez não teria ganho sem os 2 pênaltis, mas os 2 pênaltis existiu, então teria que ser marcado. Os 2? Os 2 existiu. Cara, eu acho que um foi pênalti, sim, acho que foi bem marcado, tudo. Agora tem um ali que eu fiquei com uma vergonha na hora que marcou o pênalti, Paulinho. O primeiro? Só se foi o primeiro em cima do Giai, né? Em cima do Maurício. Primeiro foi. Se você analisar, você vê a perna do jogador do Botafogo, pega na perna esquerda do Maurício, que ele tenta se equilibrar e não consegue. É por isso que ele não faz o gol. Então foi pênalti claríssimo. Paulinho, você achou que foi pênalti os 2 do Palmeiras? Não, um foi pênalti, o outro não. Eu acho que isso aí tem que acabar.
Absolutamente, de jeito nenhum. O primeiro foi, o segundo não foi, o segundo foi, o primeiro não foi. Os dois foi, se tivesse 3, teria que ser marcado. Se tivesse 4, teria que ser marcado. Mas a questão não é se foi 2, a questão é se foi pênalti ou não. Foi pênalti, foi esclarecido. Até os atleticanos falou que foi pênalti. Pra você não. Não, de jeito nenhum. João, pra você. Deram uma mãozinha pro Palmeiras aí. Eu vou acompanhar o Marcão. 2 pênaltis. Foi 2 Foi pênaltis. 2 pênaltis. Tem que marcar. 2 pênaltis. Cada um tem uma opinião, a gente respeita, né? Eu acho que Mas não é questão eu de ter que entendo, marcar. eu Se entendo. for 5 pênaltis, tem que marcar Então, os 5. mas essa situação de questionamento, né, de interpretação, ou é ou não é, enfim, essa regra aí que o futebol exige agora, ela fica essa incredibilidade, ou dá ou não dá. Então tem que arrumar um caminho, uma forma, é pênalti, a regra é pênalti, a pênalti acabou. Ó, no Fica comecinho sem do jogo, segurança. a 7 minutos, o Palmeiras chega a fazer um gol que foi anulado. Muito bem anulado. Muito, Esse é isso que eu ia falar bem também, anulado. muito bem anulado, né? O jogador, acho que é o Fabinho, faz a falta no goleiro, evitando que o goleiro chegasse na bola, e sobrou pro Murilo fazer o primeiro gol do Palmeiras, mas o gol foi muito bem anulado. Não, eu também não, aí eu concordo, foi anulado justamente. Mas do resto foi tudo normal. O Palmeiras foi um pouco superior no jogo, não tão superior, mas foi. Você acha que isso é falta do Estevão? Ah, faz falta, né? E o Dudu voltando, hein? Cuidado que ele tá voltando. É só um aviso pros adversários aí que o Dudu entrou muito bem na partida ontem, jogou bem pra caramba, sofreu o segundo pênalti, deu um chute lá, um petardo meio cruzado lá que o goleiro Everson, né? Um grande goleiro que defendeu jogando a bola para escanteio. Mas o Dudu tá voltando e a turma tá fechada com ele. Não podemos esquecer que a lesão dele foi muito séria, para ninguém ficar criticando ele. O Palmeiras vem com tudo agora disputar o título brasileiro. Tá apenas a 1 ponto do Botafogo. E vamos aí, vamos seguir o enterro. E digo mais, só tem os 3 que podem disputar esse título agora, viu? Que é o Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Do resto, nenhum mais disputa esse título brasileiro. O interessante é que tem o jogo entre eles, né? Dentre os 3 ainda. Na antepenúltima rodada tem Palmeiras e Botafogo. Ô Rafael, deixa eu só fazer uma observação nesse jogo também, do belíssimo gol em que o Hulk marcou, né? Uma falta extraordinária, um golaço. Ele jogou lá no outro canto, lá, sem nenhuma chance pro goleiro do Palmeiras, que só ficou olhando. Lembrando que esse jogo foi em Campinas, viu? Não foi lá no... Foi em Campinas. Tá? Então, mas o Atlético jogou bem. É claro, jogou mais para defender, né? O Palmeiras teve mais volume de jogo, teve mais chutes a gol, mas até agora ainda não concordo com esse pênalti que o árbitro deu. E na verdade o Marcão falou, se é o primeiro ou o segundo, foi o primeiro, né? Sim. Foi o primeiro. Foi o primeiro. O primeiro que foi mais duvidoso, mas foi constatado que foi pênalti, porque você analisando, você vê a perna direita do jogador do Atlético Mineiro pegando a perna esquerda, que é o pé de apoio do Maurício. Então foi pênalti sim. Quando ele põe o pé no chão, ele já está desequilibrado para chutar a bola, por isso que ele perde o gol. No segundo pênalti, aí não tem nem o que falar, foi escandalosamente pênalti, não tem nem o que comentar. Eu tenho aqui a análise do Simon falando sobre esse jogo, sobre os lances em questão. Eu vou colocar a partir de agora aqui também pra gente poder discutir aqui, inclusive ver com uma opinião qualificada de um ex-árbitro. Vamos ver aqui o que ele mandou, como é que foi. Se o nosso computador ajudar aqui e carregar, agora vai. Palmeiras e Atlético Mineiro. Já no começo do jogo, cobrança de escanteio, gol do Palmeiras. O árbitro de campo marcou falta corretamente de Fabinho em Everson. O jogador do Palmeiras vai no corpo do goleiro com o braço, impedindo o mesmo de disputar a bola. Falta bem marcada, gol bem anulado. Teve esse lance de pênalti que o árbitro marcou no campo de jogo. Na minha opinião, não é pênalti. Há uma mão, um contato que não é suficiente para derrubar. Tanto é que o jogador nem cai, ele acaba concluindo a jogada. Não foi pênalti. Errou o árbitro. E depois, sim, quase no apagar das luzes, um pênalti bem marcado. O jogador do Galo, com a perna esquerda, dá um bote no tornozelo, no pé direito do atacante palmeirense. Aí sim o pênalti bem marcado no campo. Decisão correta do árbitro. Tem dúvida, chama o VAR. E aí?
Aí, João, Carlos Eugênio Simon falando sobre os lances. É o que eu falei, da minha opinião também, daquele cita ali que o Maurício, ele vê que ele errou o pênalti aí, que ele dá aquele pulo pra trás e não sei o quê. Mas o jogador, quando ele é inteligente, não tô falando que os outros jogadores são a orelha seca, a gente vai usar da malandragem, um toquinho que dá. Eu não sei. Dentro dele, ele vai saltar, ele vai pular. Eu não sei o que o Simon tá vendo na imagem que a gente não tá. O cara do Atlético, ele fez falta em cima, falta embaixo, só faltou fazer falta no meio. A gente respeita também a opinião. Hoje, o Carlos Simon, gente, foi um árbitro hoje respeitado no cenário do futebol brasileiro, do mundo, pelo que ele fez, né? Agora, a opinião dele, isso é natural, normal, cada um interpreta de uma forma. Eu, na minha opinião, entendo que foi pênalti. Vamos passar a bola aqui para o próximo jogo. Vamos falar então do jogo do Botafogo e Grêmio, que ficaram no empate. 0-0 amargo pro Botafogo, hein? Agora, por favor, Paulinho, falando um pouco mais sobre essa partida, Botafogo poupou um tanto de titular. Era necessário, sendo que não vai jogar no meio da semana? O Botafogo tem as suas razões, né? Ele tem aí uma competição muito difícil, né? Tá aí trabalhando aí, chegando na cabeça do Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo, ele procurou o gol para cima da equipe do Grêmio, né? Ele finalizou 15 vezes rumo ao gol. No gol ele chutou 3 bolas, enquanto que o Grêmio chutou só 4, e o Botafogo teve 63% de aproveitamento, né? De posse de bola. Então, eu acho que a equipe do Botafogo fez a parte dele. Foi lá, não colocou muito o pé, né? Jogou esperando que surgisse uma oportunidade, né? Teve aí o trabalho dos dois goleiros aí, trabalharam bastante, mas foi um resultado aí que para mim foi bom para as duas equipes. É pior para a equipe do Grêmio, né? Mas o Botafogo está com um regulamento debaixo do braço, tá tranquilo, tá com um time muito bem armado. Eu acho que ficou pior pro Botafogo. Perde ponto dentro de casa contra um time que tá brigando lá embaixo. E outra coisa, o Botafogo chegou a fazer um gol que foi anulado. Nós vamos conversar sobre isso também. Mas do jogo em si eu esperava mais do Botafogo. Vocês não? Tecnicamente o jogo foi fraco, Rafael. Eu também achei. Eu acho que o Botafogo poderia ter vencido o Grêmio, sim, foi melhor em campo, como o Paulo já disse. Mas é o tal negócio, né? Posse de bola, domínio, chutes e não fazer gol não resolve nada. Então, mas o Grêmio também lutando de lá embaixo, lá na tabela, o que ficou mais no prejuízo mesmo foi o Botafogo. O Vitinho erra um gol de cabeça que é inaceitável. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Eu já penso o contrário dos treinadores. Aí o treinador do Botafogo, o Arthur Jorge, ele deixou os considerados titulares no banco, claro, depois foi trocando. Eu já faria o contrário. Mas por quê, né, João? Então, coloca os titulares primeiro, faz o resultado. Se a gente analisar hoje, momento do Botafogo e Grêmio, o Botafogo está muito acima do Grêmio. Mas o Botafogo não joga no meio da semana. Então, Marcão. É isso que eu não entendi, é isso que eu falei. Que o seu Arthur Jorge, a intenção dele, é português mesmo? Para com isso. Uma piada de português? Coloca o que. Gente, não, isso foi uma piada mesmo. João Augusto, agora tem um detalhe que a gente tem que também levar em consideração. Esse jogo não foi no Rio de Janeiro, o jogo foi lá em Brasília, no Mané Garrincha. Então foi um campo neutro. Os dois, velho. Exatamente, então por isso que eu tô falando pra você, que pra mim o resultado de 0-0, o que o Botafogo não pode fazer é ele perder pontos, perder o jogo. Mas ele belisca um pontinho aqui fora de casa, ele belisca outro ali. Mas era dentro de casa, Paulinho. Eu sei, não, o mando de campo era dele, né? Só que jogando lá em Brasília, então... Agora na próxima rodada ele pode perder a liderança por omissão. Sim. Mas aí eu acho que a questão, que aí eu vou pôr mais uma vez o dedo nessa ferida, o Botafogo sentiu a diferença de gramado. Gramado normal, grama sintética. O Botafogo jogando na casa dele, ele acelera muito mais o jogo, que é grama sintética. Também. E aí lá em Brasília não. Se você analisar, o próprio campo do Grêmio também hoje é grama normal, então às vezes tem essa dificuldade, mas mesmo assim eu entendo que o Botafogo ele foi mais prejudicado em se tratando de classificação de pontuação. Gente, tinha que bater o Grêmio, tinha que vencer o Grêmio. Você sabe por que eu falo? O Palmeiras encostou, gente. Ô João, o Botafogo, o próximo jogo do Botafogo é contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. Jogo pegado, hein? Pegado. O Atlético Paranaense sabe que tem um bom time, tá numa má fase, tá lá embaixo na tabela, mas jogando lá é complicado. Pode complicar a vida do Botafogo. Então, quer dizer, o Botafogo pode perder a liderança na próxima rodada. Bom, do gol do Botafogo em si.
Acho que ninguém questiona que o cara estava extremamente impedido, né? Muito impedido. Muito impedido. O Marçal muito na frente ali, não tem nem o que questionar. Isso aí é aquele lance que não precisa de ter confusão, né? Não precisa de... Não, estava impedido. Eu só acho que esses juízes, esses bandeirinhas, têm que fugir um pouco do protocolo, às vezes, para que possa evitar uma contusão mais séria de algum jogador. Pode parar antes, né? Pode parar muito antes, em vez de dar sequência na jogada. Isso aí ainda vai acabar machucando o jogador seriamente. E eu sou totalmente contra isso. Eu acho que já tem a visão plena, já para o lance, pô. No domingo de manhã, Juventude e Bragantino empataram em 1-1 num confronto direto para afastar do Z4. João Augusto, conta pra mim como foi esse jogo. Rapaz, esse jogo foi duro, viu, Rafael? Duro, eu vi os melhores lances desse jogo, do Juventude, né? E o Juventude faz sempre aí bons jogos em seu poder. E o Bragantino, o Juventude saiu, né? Vencendo, e o Bragantino chegou ao empate, mas se tivesse ter um ganhador, seria aí o Juventude, que no jogo, momentos no jogo, ele jogou mais que o próprio Bragantino. E claro, Pedro Caixinha buscou, correu, fez as alterações, mas o resultado em si, ele ficou agradável para o Bragantino, não ficou bom para o Juventude, que poderia ter feito aí a vitória diante do Bragantino. Eu falar a verdade, João, os dois times estão brigando lá embaixo, os dois não mostraram motivos para eu acreditar que eles podem escapar, não. E outra, jogar lá, tava quase 30 e tantos graus lá, mano, 11 horas da manhã. Isso é fogo. Isso daí prejudica os dois times para apresentar um bom futebol. Isso é verdade, o calor é muito quente. Muito quente lá no sul, pela madrugada. Agora, você foi claro, os dois estão aqui com a mesma pontuação. O Bragantino hoje está na 11ª e o Juventude em 12º, os dois com 33 pontos. Quer dizer, uma vitória ou de um ou de outro, teria 2 pontos a mais na classificação. E faltando aí poucas rodadas, se não fala melhor, 10 rodadas para terminar o campeonato. E outra coisa, né? Foi o jogo, apesar, né, de não ser aquele grande jogo, né, de lances aí extraordinário, as equipes, né, se igualaram dentro de campo, porque o Juventude, ele chutou 6 bolas no gol do Braga, e o Braga chutou também 6 bolas no gol da equipe do Juventude. Ambas as equipes fizeram um gol, né, desses 6 chutes. Então a posse de bola, né, 53 o Juventude, né, ficou com 53 e o Bragantino com 47. Então, para mim foi um jogo morno, mas foi um jogo de igual. Eu não vi um favoritismo nem de Juventude, nem de Bragantino. Essa situação, Paulo... O que me incomoda desse Bragantino é que parece que ao mesmo tempo que ele vinha, tá lá em cima e não sei o quê, hoje parece que tanto faz como tanto fez. Então, você vê, de uma forma ou de outra, o Bragantino tá bem perto, tá namorando mais a parte de baixo, evidentemente, né? Agora, a situação de posse de bola, fica mais com a bola, é uma situação. Você fica mais com a bola, mas você não conduz, não tem um objetivo, não vai para cima, é outra situação. Panorama Esportivo é um oferecimento Sabor Mineiro Marmitaria. Destaques de hoje com linguiça toscana, picadinho de pernil, macarronada, arroz, feijão ou tutu de feijão, ovo frito, salada e muito mais. Que delícia, hein? Sabor Mineiro Marmitaria, na Rua Tenente Querubim, número 238, bem pertinho do Lar São Vicente. O telefone é 99208-9857. Intervalo comercial, na sequência, horário eleitoral gratuito, e voltamos logo mais para falar dos outros jogos. Falar do São Paulo 3, Corinthians 1, João Augusto. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Atenção para os números de emergências: 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 192. E o número da Margem das Bebidas? 3406-1200. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Aproveite seu happy hour com
com os amigos do lugar certo. Cervejas, uísques das melhores marcas esperam por você. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Você já pensou em recuperar aquele sorriso brilhante que você tanto sente falta? Na Oral Light, nós transformamos sorrisos e mudamos vidas. Nós ajudamos você a recuperar sua confiança e autoestima com implantes e próteses fixas. Além de um sorriso bonito, você também melhora a sua mastigação e qualidade de vida. E ainda temos condições exclusivas de parcelamento em até 24 vezes no boleto. Estamos localizados na Rua Major Joaquim Pedro, 97. Fone WhatsApp 99728-3774. Oral Light, fazemos de tudo pelo seu sorriso. O aluguel está cada dia mais caro. Você sabia que com esse mesmo valor, você pode pagar a parcela da sua casa? Quer saber mais? Fale agora mesmo com José Rubens Gonçalves. No mercado há mais de 30 anos, ele pode te ajudar com um projeto de reformas, acompanhamento de obras, idealização da sua casa ou seu ponto comercial. O Binho é credenciado na Caixa e a pessoa ideal para agilizar o seu financiamento. Entre em contato pelo telefone 99988-4035. José Rubens Gonçalves, arquiteto, o aliado para a construção dos seus sonhos. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no Restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro, aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35 99208 9857. Restaurante Sabor Mineiro. Nessa casa tem goteira. Xiii, nessa casa tem goteira. Está cansado de goteiras e água escorrendo pelos cantos da sua casa toda vez que chove? Nelsinho Calhas, instalação de calhas, rufos e pingadeiras com anos de experiência e uma equipe dedicada. Estamos prontos para resolver seus problemas de uma vez por todas. Trabalhamos também com coberturas metálicas em geral. Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM de Guaxupé com o Panorama Esportivo. Bora lá, pessoal. Seguimos aqui com os jogos do Brasileirão e bora falar do majestoso. São Paulo 3, Corinthians 1. O jogo aconteceu lá no Mané Garrincha, em Brasília, em virtude de shows e eventos que aconteceu no Morumbi no final de semana. Do jogo em si, eu vou fazer a resenha, depois vou passar a bola pro meu amigo João Augusto, para ele complementar sobre a situação. Eu queria deixar claro pro torcedor São Paulino que às vezes não vai concordar comigo, mas eu queria destacar 2 pontos aqui. Tem 2 jeitos da gente analisar esse jogo. Antes da partida, se você falasse pra mim, ó, o jogo vai ser 3-1 pro São Paulo, tá de acordo? Eu ia falar, eu assino na hora. Onde está o papel, eu assino na hora, que pra mim 3-1 é um baita de um resultado. O São Paulo vinha desmotivado, comprometido pela questão da eliminação no meio da semana pro Botafogo. O Corinthians vinha embalado pelas 2 classificações recentes nas Copas e por achar que o time tá jogando bola. Então, eu acho que o São Paulo vinha mais pressionado. O jogo começou, para mim o São Paulo teve algumas chances, propunha mais o jogo, porém o Corinthians era mais perigoso no contra-ataque, porque encaixava a marcação, na hora que saía tinha 2, 3 caras sempre esperando a bola para poder acelerar o jogo. Primeiro tempo de poucas emoções, poucas chances claras, se eu não me engano teve 2 do São Paulo apenas e uma do Corinthians, que o Rafael nem pegou, passou longe do gol.
Mas foi o que teve no primeiro tempo. Já no apagar das luzes do primeiro tempo, acontece o primeiro lance crucial da partida, onde o Caleri pega uma bola, rouba uma bola, ele sai de 2 faltas, que ele sofre a falta 2 vezes, ele ainda assim continua com a bola, aos trancos e barrancos vai indo, ele entra na área, ele tenta cruzar a bola. Neste momento o Fagner vai lá e dá um pisão, e aí, sob a revisão do VAR, o juiz vai lá e marca o pênalti e expulsa o Fagner, que inclusive já tinha cartão amarelo. Pra mim, certíssimo, não tenho o que questionar. Mesmo se não tivesse cartão amarelo, já tinha que ter dado o vermelho direto. Ô, Rafael, quando eu condenei o Caleri aqui, que ele perdeu os gols e eliminou o São Paulo e tal, eu condenei o Caleri, mas ontem eu tenho que elogiar a jogada dele, porque ele foi inteligentíssimo. Se ele cai na primeira jogada, não ia ser pênalti. E não tinha nem expulso o outro cara. E não tinha expulso o Fagner. Então ele foi muito inteligente permanecer de pé e sofreu o pênalti. Aí nisso aconteceu um lance meio complicado, que aí o Luciano pega a bola, o Caleri vai lá, pega a bola da mão do Luciano, dá a bola na mão do Lucas. Eu achei que isso aí pro elenco em si não é legal. Começa a ter uma certo jogo de vaidade que eu não acho que é interessante. Mas tudo bem, o Lucas pega, vai, bate o pênalti e bate no canto esquerdo do Hugo, do goleiro do Corinthians, e faz o gol. São Paulo, primeiro tempo, 1-0 com um jogador a mais. Logo no começo do segundo tempo acontece, o São Paulo teve algumas oportunidades, mas acontece o lance, digamos que crucial. O Rato sai em disparada, cara a cara com o goleiro. Aos 8 minutos, o Elton Rato simplesmente erra o gol. É inaceitável ele errar um gol desse. Ele perdeu 2, né, na cara do gol. Perdeu 2. Antes desse aí, o Corinthians teve a chance de empatar o jogo. Foi logo depois desse com o Romero. Isso, foi onde ele chuta em cima do Rafael. Foi logo depois desse do Rato. Aí, na sequência, aos 15 minutos, tem aquele lance que o pessoal ainda falou, tudo mais, que tinha acontecido, que o Depay entra para substituir o Garro, que pra mim é uma falha absurda, que o Garro demonstra algum perigo, o Depay não. E o juiz marca falta no meio campo, a bola vai sobrar no pé do Luciano, que ele puxa um chapeuzinho em cima do André Ramalho, que já tinha cartão também, e ele deixa o cotovelo no Luciano. Cara, o Luciano alugou um triplex na cabeça do corintiano, inclusive no treino aberto, a torcida estava pedindo pro Fagner quebrar o Luciano, tudo mais. Eu não acho nada certo isso, mas particularmente culminou nisso daí, ó. Um lance ridículo, onde foi expulso, e pra mim muito bem expulso também, porque o jogador simplesmente é público e notório que ele abre o braço para poder deixar o cotovelo no Luciano. O Luciano fez uma encenação de outro mundo, parecia que tinha quebrado 5 dentes, mas enfim, ele fez o que tinha que fazer, usou da malandragem. E aí o juiz vai no VAR, analisa, e o Corinthians, com 15 minutos do segundo tempo, tinha 2 jogadores a menos. Aí começa um outro jogo que eu queria falar com vocês. Aí o Corinthians fez algumas mudanças, colocou 3 homens no ataque, 3 zagueiros. Jogou com 3-3-3. O Corinthians jogou numa tática meio suicida, mas o Corinthians jogou bem nesse período. Pra mim, o Corinthians, eu enalteço o que o Corinthians jogou nesse período, e eu enalteço o quão ridículo foi o São Paulo com 2 jogadores a mais. Por que eu tô dizendo isso? Porque aí na sequência esperava que o São Paulo pudesse amassar o Corinthians. Esperava que o São Paulo pudesse fazer 5, 6, 10, não importa. O Corinthians tinha dado um chute no gol, que foi aquele que a gente falou agora há pouco do Romero. E o São Paulo simplesmente parece que não sabia o que fazer com a bola. O São Paulo, com 2 jogadores a mais, ao invés de tocar, forçar o toque de bola para fazer o Corinthians correr atrás, o São Paulo começou a tentar em jogada individual, cara. Que é totalmente errado. No momento que você tá com um jogador a mais, toca a bola, deixa os caras correr atrás. Achei que o São Paulo começou a dar oportunidades pro Corinthians, que foi pior. As chances do Corinthians saíram justamente no momento que o São Paulo tava com 2 a mais. Achei que o São Paulo foi ridículo nesse momento. Eu jamais vou reclamar ganhou um clássico, tá certo, não vou reclamar disso. Mas falar a verdade, não é o que eu esperava. Eu esperava que o São Paulo pudesse intimidar o adversário. Por exemplo, se fosse um Botafogo, um Palmeiras, ia lá em cima e marcava mais 3, 4. O São Paulo parece que estava sem fome. Parece que estava tudo bem, 1-0 ali, vida que segue.
Foi aí que aos 29 do segundo tempo, o São Paulo consegue fazer o gol com o Arboleda, após uma cobrança de escanteio. O Arboleda sobe, falha grotesca da zaga corintiana, que ninguém subiu, o Arboleda subiu sozinho, pulando para trás e tira do goleiro Hugo. Na sequência, São Paulo empilhou umas 3 chances, mas assim, chances claras, mas os jogadores com mais ou menos vontade, com mais ou menos com fome. Num contra-ataque puxado, chega o Caleri com a bola no pé, chega o Rato, chega o Luciano, os dois dentro da área, sem marcação. O Caleri desacelera o jogo e recua a bola. Que isso, aí é um absurdo, isso é um tapa na cara do torcedor. Na sequência, um outro lance onde o Caleri chega com a bola, o Luciano na área sozinho, ele pega e chuta direto pro gol. Falhas grotescas do São Paulo que não pode acontecer. Na sequência, o Corinthians vai e faz o seu gol. Um erro absurdo de marcação do São Paulo, onde o Carrillo pega uma bola que estava espanada para o meio da área, ele erra o chute, a bola sobra no pé do Yuri Alberto, que define, bate aí na saída do Rafael. Nesse momento eu assustei, cara. Eu assustei, falei, o São Paulo vai entregar esse jogo assim como o Palmeiras entregou no Paulista. Que aconteceu a mesma coisa, o Palmeiras tinha 2 jogadores a mais ganhando o jogo, tomou o empate do Corinthians de 2-2. Eu falei, São Paulo vai pipocar essa porcaria desse jogo. Enfim, o São Paulo tomou esse gol, depois na sequência teve mais umas 3, 4 chances claríssimas, e não faz. Aí depois chegou um dado momento que, depois do Corinthians ter umas 2, 3 chances, teve um contra-ataque que o São Paulo estava com 5-2, que aí sim faz o terceiro gol, após uma enfiada de bola do Ferrarese pro André Silva, ele vai e bate na saída do Hugo Souza. Falar a verdade, eu esperava muito mais do São Paulo. Muito mais. Não gostei da postura. Só que tem um porém também que eu quero enaltecer aqui. Foi pós-eliminação de Libertadores e eu acho que o Zubeldia errou muito na condução do jogo, principalmente no momento em que o jogo se ofereceu pro São Paulo. Ele poderia ter feito a diferença e achei que faltou um pouco de personalidade. Achei que no gol do Corinthians, a defesa do São Paulo estava dormindo. Porque não pode deixar o Yuri Alberto com 2 homens a mais, o cara sozinho na área. Se você analisar o lance é complicado. Agora, o André Silva, né? André Silva, atacante do São Paulo, tá pedindo passagem, né? Tá pedindo passagem, o Zubeldia tem que olhar isso. O menino, toda vez que entra, ele faz gol. Toda vez que esse moleque entra no time de São Paulo, ele tá fazendo gol. Agora o Zubeldia tem que ver isso daí. Agora, ontem o São Paulo deixou a desejar, sim. Era pra enfiar uns 5-6 no Corinthians ontem e não o fez. Parece que tirou o pé, às vezes até por respeito, coisa que eu falo que existe isso muito dentro do gramado, né? Os próprios jogadores pedem pros companheiros tirar o pé. Isso aí existe demais. Porque se o São Paulo fosse pra cima mesmo e arrebentasse, ia ser uns 5-6. João Augusto, você questiona as expulsões, questiona o jogo, questiona Ramon Dias, questiona Zubeldia, questiona alguém? Rafael, e muito mais. Você falou 5 aí, eu questiono muito mais gente. Primeiro, sou Fagner. Ô, gente, eu sempre defendo que ele é muito útil, que ele é valente, só que ele é muito rebelde. Uma jogada desnecessária que ele pisou no tornozelo do Caleri, entendeu? Tem aquela jogada que às vezes você vai para pegar a bola e você pensar que ele não tirou o pé. Ele foi para agredir, ele foi agressivo contra o Caleri. Entendeu? Se pegar que eu arrebento o tornozelo e juntamente com a perna, uma falta de respeito com aí o seu companheiro de profissão, de trabalho, e também uma indignidade com a entidade Corinthians. O seu Fagner, ele não poderia ter feito essa falta desleal. Depois, o seu André Ramalho, gente, já tinha pitado a falta, né? A bola nem em jogo estava. Daquele que eu tô vendo, se não fala a memória, no Luciano, entendeu? Na cara do juiz, outra imbecilidade do André Ramalho, que o cara assim, sabe que tem VAR, ele ainda assim faz Rafael, isso. Não pode. Agora, gente, o Corinthians, mesmo com 9 homens, quando o Yuri Alberto fez aí o primeiro gol do Corinthians, parece que tava com mais vontade do que o próprio São Paulo com 11. Aí numa infantilidade do seu Depay, entendeu? Tava só ele, foi dominar a bola, perdeu a bola no contra-ataque. O André Silva fez o terceiro gol do São Paulo. Aí, com certeza, arrebentou com o Corinthians, principalmente nesse domínio errôneo aí do Depay, estava sozinho, e o Corinthians buscando o segundo gol, estava em cima do São Paulo, volto a dizer, mesmo com 9 homens. Ô, João, mesmo com 9 homens. Quando o Depay entrou na partida, eu falei, acabou o Corinthians.
Mas foi o homem tá mais gordo que eu. Não, porque veja bem, quando o primeiro toque que ele deu na bola, ele tocou a bola pro Gasparzinho, lá na bandeirinha do escanteio. Foi. Tocou a bola pra um fantasma que tava lá, porque, pô, não é possível um cara que fala que é da categoria do cara jogar de olho fechado. Pra fazer tanta estrela em cima desse cara aí. O cara tá gordo, tá destreinado, não aguenta correr. Parece uma tartaruga ele dentro de campo. Ele não tem condição de estar dentro de campo, cara. Ele tem que fazer uma preparação fora do gramado, vai pegar 30 dias de ritmo de jogo pra poder voltar a jogar. Não tem condições. Você olha, Marcão, a bola passa 30 centímetros do pé dele, uma régua dessa 30 centímetros, ele não é capaz de se esforçar. O terceiro gol do São Paulo sai numa perdida, ele perdeu uma bola pro Liseiro no meio do campo. Então, o Liseiro estava distante dele, chegou, roubou a bola, ele dormiu, estava com sono, está totalmente despreparado, não está pronto para o Corinthians ainda, numa fortuna que gastou em cima desse jogador, em cima desse cidadão aí, entendeu? Enfim, agora eu jogo peso na derrota em cima do seu Fagner, em cima do André Ramalho, que o André Ramalho vinha até bem no jogo, vinha se destacando, o Garro, a gente entrou depois, não sei também o que o Ramon Dias quis, que ele queria fazer isso. Gente, coloca o Igor Coronado, entrou bem no jogo. O Igor Coronado entrou muito bem no jogo. O que eu achei ridículo por parte do Corinthians em si, Paulinho, até quero que você comente a respeito, é que esperava muito do Corinthians, só que eu acho que, para começar, o Corinthians esqueceu que ele tinha um clássico no meio da semana. Ele foi com o pensamento da semifinal das Copas que ele tá. E outra coisa, era um jogo importantíssimo pro Corinthians. E não foi com o pensamento no clássico. Parece que os jogadores estavam ali. Agora, não dá pra negar. A vontade que o Corinthians tá entrando pra jogar as Copas é totalmente diferente da vontade que ele tá entrando pro Brasileiro, hein? Exatamente. Agora, eu não gostei, sinceramente, da postura do São Paulo, porque eu acho que o São Paulo, ele não pode. O São Paulo ele não pode se dar ao luxo de perder tantos gols, né, tantas finalizações, que ele chega com o gol escancarado e ele consegue perder quando o jogador não toca pro seu companheiro, chuta a bola fora do gol. Então, esse é um ponto negativo que eu vi na equipe do São Paulo. Pelos lados do Corinthians, depois que ele perdeu o zagueiro e o lateral direito, né, o André Ramalho e o Fagner, o Corinthians tem muita garra, muita determinação, porque o Corinthians foi muito aguerrido, ele jogou muita bola, principalmente depois que ele estava inferior aí, né, com os seus jogadores. E eu vou falar uma coisa para você, se tivesse mais 10, 15 minutos, eu acredito que o Corinthians até empatava esse jogo. Agora, o Corinthians, conforme você falou, ele tem um bom time, corre demais, o pessoal, né, se entrega demais dentro de campo. Só que esses dois jogadores que foram expulsos, será que eles não vêem na tabela que eles estão na zona do rebaixamento? Né? Tem que pensar, tem que trabalhar um pouco a cabeça, não é assim, prejudicou totalmente a equipe do Corinthians, que estava até bem na partida. Paulo Júnior, desculpa interromper, só que esses caras que você falou aí, um é um cavalo que deveria ser banido do esporte, banido do futebol, que é o Fagner. Esse tinha que ser banido do futebol. Esse, pra mim, não é jogador de futebol. Agora, o problema do Corinthians é que esses dois jogadores vão desfalcar o Corinthians no próximo jogo, e o próximo jogo do Corinthians é nada mais nada menos que o Internacional, que vem numa ascensão tremenda no Campeonato Brasileiro e vem jogando bem. Vai ser difícil pro Corinthians esse jogo também. Aí os caras vão dar butinada de novo? Não é possível. Em relação ao segundo gol, se nós aqui voltarmos a lembrar do lance, a bola saiu lá do lado esquerdo, a bola viajou. Ela saiu do escanteio. E o Arboleda, gente, ele tem uma boa impulsão. Ele sai bem do chão. Agora estava o Félix Torres, estava o Ramalho. Gente, são jogadores altos também. Ninguém subiu com ele. Ninguém subiu. O Arboleda cabeceou sozinho. Entendeu? E ele pegou bem. Difícil para defender. E o Hugo Souza, gente, ainda fez grandes defesas nesse jogo, senão seria uma quantidade maior. Ele pegou uma baita de uma bola do Eric, uma hora que o Eric chega sozinho, ele poderia ter tocado para 3 companheiros de trabalho, ele resolve chutar pro gol e o Hugo Souza pega, faz uma baita de uma defesa. Mas é o que eu falei, o São Paulo não entendeu que precisava tocar a bola. Então, assim, é um resultado bom? Claro que é clássico, sempre tem um resultado bom. E poderia ter acontecido
vamos olhar o lado negro da coisa, poderia ter acontecido o que aconteceu com o Palmeiras no Paulista. O Palmeiras com 2 a mais tomou um empate contra o Corinthians, naquela falta do Garro no último lance. Que o Everton tirou a mão. E como se não bastasse isso, em 2006, São Paulo campeão brasileiro, teve um lance contra o Corinthians com 2 jogadores a menos, São Paulo empata em 0-0. Você sabe que eu fico indignado de ver, o Rafael? Se você falar assim, o time do Corinthians é ruim, igual os caras falam. Ou o time do Corinthians não é ruim. Na minha opinião, ele é mal treinado. Ele é mal treinado, porque você pegar o Félix Torres, você pegar o Coronado, você pegar como é que é o nome do outro meio-campista lá que chegou agora no Corinthians? Lá? Carrilho. Joga bem. São todos jogadores selecionáveis. Todos eles jogam nas suas seleções. Então, quer dizer, eles não estão lá eles não estão em seleção por ser mal, por ser ruim. Eu concordo com você. Então eu acho que esses caras são mal treinados. Mal treinados e mal colocados em campo. Porque o Carrilho, o Bridon, o Garro, o Coronado, a gente tem que jogar tudo junto. Não é? Você joga, o Coronado fica no banco, joga o Garro, o Carrilho fica no banco, joga o José Martins, que também vem vindo bem no Corinthians, ou o Gustavo Henrique tem que jogar, não pode ficar no banco, enfim, entendeu? Então, eu entendo que o seu Ramon Dias, ele tem o material humano, ele tem as peças. O Corinthians não poderia estar nessa situação, nessa nhaca, não tem um time tão arrebentado. Não, eu acho que o time do Corinthians que começou o campeonato é um outro time diferente do que está jogando hoje, do outro time. Então. Só que, para mim, ficou muito claro que a vontade do Corinthians nas Copas não é a mesma no campeonato. E o Corinthians pode ser salvo pela incompetência de Fluminense, Vitória e tudo mais, não pela sua competência, não pelo seu mérito. Panorama Esportivo, oferecimento de Armazém das Bebidas, Paulinho. Exatamente, continua a grande promoção lá no Armazém das Bebidas, cerveja Petro de 350 ml por 2,79. A Império 473 ml 3,49. Tem também a Itaipava de 350 ml por 2,49. E o Campari ainda continua na promoção, hein, gente? 1 litro de Campari só 59,90. O Armazém das Bebidas fica na rua Dr. Jeremias Zerbini 637, no bairro do Tabuão. O telefone 99841-1200. Armazém das Bebidas, fazendo a sua festa. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Páscoa, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Páscoa tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Páscoa, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Você já pensou em recuperar aquele sorriso brilhante que você tanto sente falta? Na Oral Light, nós transformamos sorrisos e mudamos vidas. Nós ajudamos você a recuperar sua confiança e autoestima com implantes e próteses fixas. Além de um sorriso bonito, você também melhora a sua mastigação e qualidade de vida. E ainda temos condições exclusivas de parcelamento em até 24 vezes no boleto. Estamos localizados na Rua Major Joaquim Pedro 97. Fone WhatsApp 99728-3774. Oral Light, fazemos de tudo pelo seu sorriso. Nessa casa tem goteira. Xiii, nessa casa tem goteira. Está cansado de goteiras e água escorrendo pelos cantos da sua casa toda vez que chove? Nelsinho Calhas, instalação de calhas, rufos e pingadeiras com anos de experiência e uma equipe dedicada. Estamos prontos para resolver seus problemas de uma vez por todas. Trabalhamos também com coberturas metálicas em geral. Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B, fone 3551-3855. Atenção para os números de emergências: 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 192. E o número da Armazém das Bebidas? 3406-1200. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Aproveite seu happy hour com os amigos do lugar certo. Cervejas, whiskies das melhores marcas esperam por você. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Rua Dr. Jeremias Zerbini 637, no Tabuão. O
Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. O aluguel está cada dia mais caro. Você sabia que com esse mesmo valor, você pode pagar a parcela da sua casa? Quer saber mais? Fale agora mesmo com José Rubens Gonçalves. No mercado há mais de 30 anos, ele pode te ajudar com um projeto de reformas, acompanhamento de obras, idealização da sua casa ou seu ponto comercial. O Binho é credenciado na Caixa e a pessoa ideal para agilizar o seu financiamento. Entre em contato pelo telefone 999884035. José Rubens Gonçalves, arquiteto, o aliado para a construção dos seus sonhos. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no Restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro, aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35 99208 9857. Restaurante Sabor Mineiro. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Abraço especial para toda a galera que está aqui participando conosco. Vamos lá, mensagens dos nossos amigos. O Christian está aqui, participou com a gente, diz o seguinte: Grêmio viaja em avião de Leila Pereira do Palmeiras para enfrentar Botafogo em Brasília. Parabéns pela atitude da Leila. Eu não sabia dessa não, você sabia disso? Ué, também não. Não sabia dessa notícia aí não. Vamos lá. Arlindo Neto, bom dia, bancada do Panorama Esportivo, mandou aqui um tanto de figurinha aqui do São Paulo e mandou um áudio também. Boa tarde, Panorama Esportivo. A jogada do Fagner, o Fagner foi na maldade. Tanto é que ele nem reclamou, ele já foi tirando a abraçadeira de capitão, passando para outro. O cara quebra o tornozelo do jogador, mano. Uma fratura no tornozelo aí, pra falar pra você, corre o risco do cara nem voltar a jogar bola, pô. Tornozelo, joelho. O Arlindo falou a verdade. O Wagner foi na maldade ali, cara. Foi maldoso, entendeu? Mas toda falta que ele faz é com maldade, cara. Então, o seu Wagner, volta a falar, ele mesmo tem que se tocar. Peraí, não posso ser desse jeito. Eu tô sendo marcado, já é marcado. Para com isso. Geraldo Vieira, palmeirense, lá de Arceburgo, tá mandando um alô pra gente. Então, um abração pro seu Geraldo, lá de Arceburgo. Seu Geraldo. Tá lá no cangote do Botafogo, hein, Paulinho? Walter Amaral, boa tarde, galera do Panorama. Será que não dá pra colocar a opinião do Paulo César de Oliveira? É aquela velha máxima do Simon torcedor dos times cariocas. Ô Amaral, pode mandar pra gente que a gente coloca aqui também. Na verdade, eu sigo muito o Simon pelo fato dele já dar os cortes específicos de cada lance. E aí, eu não gosto dele também, você pode ver lá que foi o cara que mais expulsou o Rogério Ceni na vida, foi o Simon, mas eu acho que ele tem uma opinião contundente, principalmente no período que ele parou de apitar. Acho que eu sou bem favorável ao que ele tem feito. Tem mais mensagem aqui, Fabinho do Tabuão. Abraço pra você. Quem mais mandou aqui? Deixa eu ver quem é. Dona Tereza já falou aqui, ó. Amigos do Panorama, ótima segunda-feira, excelente semana. Parabéns, mas o São Paulo tinha obrigação de ganhar, pois estava jogando só com 9 jogadores até o Pangaré ia ganhar do Corinthians. Mas fico feliz do Corinthians, foi guerreiro. De fato, Dona Tereza, o Corinthians foi guerreiro mesmo, viu? Esperava que pudesse entregar os pontos ali na hora que tava com 2 a mais. Pra cima. Gustavão Vidoni. Bom dia, pessoal do Panorama Esportivo. Ei, João, hein? Cadê aquela camisa horrorosa que você vai aí de vez em quando? Esqueceu dela?
E o Memphis, hein? Conheceu o paredão chamado Robert Arboleda? Um abraço a todos aí. E o Marcão, como é que foi o final de semana em Capitólio? Valeu, Gustavão, obrigado pela mensagem. Pois é, cara. Vamos passar em parte. João Augusto, cadê tua camiseta horrorosa? Não, a camiseta tá hoje já tá guardadinha. Tá guardada pra quarta-feira. Na quinta-feira eu vou vir com ela. Tá certo. Grande abraço ao Gustavo aí. Marcão, foi pra Capitólio? Ele perguntou. Fui lá comprar uma tesoura pra cortar a língua desse jumento aí. Walter foi junto? Foi, olha, quase sei que eu falo palavrão, rapaz. A censura não permite agora. Nessas horas não pode falar palavrão. Bom, vamos lá. Vamos ver, tem mais mensagens aqui. Dessa vez, nosso amigo Eduardo Amalte diz o seguinte: o Timinho perdeu por causa do Fagner Carniceiro. Esse sujeito tem que ser mandado embora imediatamente. Eu concordo, talvez se o Fagner não tivesse sido expulso, seria outro jogo. Seria tranquilamente, mas parece que ele não pensa, tem hora. Todos os jogos ele tem que aprontar alguma coisa, né? O Paulinho, assim, nada contra o Wagner. Saber jogar, ele sabe. Ele conhece. Tem, enfim. Mas ultimamente, o aproveitamento do Fagner, se tratando de cartão vermelho, amarelo, gente, ele tá liderando o Corinthians. Não pode. Compromete, né? Opa! Mais uma mensagem aqui, dessa vez é do Marcelo participando conosco e disse o seguinte: esse Corinthians se engana o tempo todo, tá se enganando nas Copas, se enganando no Brasileirão e salve-se quem puder. Cara, é uma leitura distinta, mas assim, não dá pra falar que ele tá 100% errado, não. Não dá não, porque veja bem, Rafael, Corinthians e Flamengo vão se enfrentar na Copa do Brasil. Se eles não se... Olha, pela camisa que os dois têm, pelo peso e responsabilidade de uma conquista que os dois têm que ter, e eles no mínimo têm que apresentar um grande futebol. No mínimo, porque senão vai ficar feio pros dois, viu, rapaz? Mas a Copa do Brasil, você vê, é diferente. O mesmo time, o mesmo elenco, poucas modificações pelo treinador, mas o Corinthians no Brasileirão, até que nas Copas, lá vai tocando, vai passando, vai empurrando com a barriga, mas tá passando de fase. Agora no Brasileirão que precisa dar uma arrancada. Anderson, mandando mensagem aqui, questionou, falou assim: o Caleri tinha que ter sido expulso também numa bola com o André Ramalho. Cara, se você vê o lance, ele de fato deixa o braço, mas se você vê o lance, ele tomou 2 faltas antes de deixar o braço. Não, mas eu com sinceridade, eu sou apreciador do Corinthians, mas eu não considerava nesse lance a maldade e a expulsão do cara. Eu nem lembro desse lance. Não. Matheus Ribeiro Tequim mandou aqui: abraço, meu amigo. Mandou aqui, o juiz de Palmeiras e Galo também deve ter viajado no avião da Leila. Pode ser também, viu? A Leila tá boazinha de botando os aviões pra todo mundo aí, ó. O Aeroleila, Paulinho? Mas quando ela comprou esse avião, né, numa entrevista que ela deu, ela deixou bem claro que ela ia comprar pra fretar, né, pra alugar o avião. Quem quer que quiser alugar. Não é verdade mesmo. Alexandre participando conosco e disse o seguinte: sobre esse Corinthians, eu acho que já é um time totalmente diferente do começo do ano. Óbvio, trocou o time praticamente inteiro. Mas ele diz aqui o seguinte: agora, analisando, ele apresentou mais resistência do que o São Paulo. Cara, será que resistência é a palavra correta? Eu não acho que não diria resistência. Apresentou, assim, talvez mais vontade. Aí eu concordo. Mais bravura, mais vontade, mais querer. Mas resistência não. Não, assim, vontade, querer, vamos pra cima, dá pra fazer. Eu só queria ressaltar uma coisa aqui, Rafael, que eu falei que o São Paulo ia ganhar de 3-0. Eu não contava com esse gol do Uri Alberto, né? Ninguém contava, né? Nem ele. Brincadeira. Cristiano participando com a gente aqui do Panorama Esportivo e diz o seguinte: alô, galera do Panorama, tenha todos uma boa tarde. O Corinthians vai se salvar na última rodada, pode apostar. Caramba, a última rodada é contra o Grêmio, hein? Tomara que ele esteja certo, né? Mas até concordo com ele. A cada jogo, faltando 10 rodadas, o Corinthians nessa tirista, não é só o Corinthians não, outro time grande também está no meio, o próprio Fluminense, mas o Corinthians já não pode deixar para decidir, para correr atrás nas últimas rodadas. Já tem que começar a buscar um caminho, buscar uma solução, ou seja, vencer o jogo agora. Vai deixar para correr no final? Até mesmo porque, João, o Corinthians está com 28 pontos. Então, para ele alcançar no mínimo 43, que ele ainda pode ser rebaixado com 43, faltam 10 jogos. Ele teria que ganhar no mínimo 5 ou 6 jogos.
6 jogos desses 10 que faltam. Mas talvez, Marcão, inclusive a discussão ontem nos programas de esportes, Paulinho, é que às vezes o desse ano não vai precisar chegar nos 45 pontos. Talvez se você se salva com 42. Eu digo mais, eu acredito, eu tenho quase que certeza que daqui 5 rodadas o Corinthians não está mais na zona do rebaixamento e nem o Fluminense. Daqui 5 rodadas, pode me cobrar. Não sou o Tite não, mas me cobra. Por falar de Fluminense, não é o Tite, mas vai ser cobrado no final do ano. Vai. Por falar de Fluminense, vamos falar então de Atlético Goianiense 1, Fluminense 0. Um jogo também polêmico com requintes de crueldade do VAR. Por favor, quem quer comentar a respeito? Olha, Rafael, eu vi os melhores momentos desta partida e vou falar a verdade para você. Eu acho que o Fluminense não merecia ter perdido, não. O Fluminense foi melhor que o Atlético de Goiás, numa certa parte do período, porque o Atlético de Goiás também, jogando em casa, ele tinha que partir para cima, ele tinha que finalizar mais, chutar mais a gol. Mas o gol do Atlético de Goiás, na minha opinião, foi totalmente irregular. A bola já tinha ultrapassado a linha de fundo, certo? Foi regular? Foi irregular. Irregular. O gol do Atlético de Goiás. A bola já tinha ultrapassado a linha de fundo e, na minha opinião, o Fluminense foi prejudicado nessa rodada do campeonato. Eu acho que o Fluminense ia conseguir arrancar um empate do Atlético de Goiás lá, porque o Atlético de Goiás era um saco de pancada até então. É o último lugar do campeonato, o último colocado, 20º lugar do campeonato. Ele não tem muita coisa a perder, ele não vai alçar mais grandes voos. Então ele está jogando sem responsabilidade nenhuma. E o Fluminense não, o Fluminense tem que sair dessa draga. Mas ontem ele foi prejudicado, o Fluminense. E aí, Paulinho, pra você, concorda com o Marcão, Fluminense prejudicado ou não? Antes de você falar, vou colocar aqui o Estevão Paes Leme, ele faz análise usando recurso de inteligência artificial para mapeamento do gramado. Escuta o que ele fala sobre este lance. Se essa bola saiu ou não. Grande confusão, o juiz chamou o VAR e entendeu que a bola não saiu. Logo depois desse lance saiu o gol do Atlético Goianiense. E é claro que eu tive que analisar. E dessa vez tracei uma linha na saída do campo e fazendo o monitoramento da bola. Toda tecnologia é passível de erro, porém para aumentar a precisão, eu tracei a linha um pouco mais para fora do campo, para a IA não se enganar com a sombra ou algo do tipo. E exatamente nesse ponto a IA me confirma que a bola saiu completamente. Meu nome é Estevão Paes Leme e eu faço análise através de visão computacional. Agora dá uma moral aqui e me... Cara, e aí, Paulinho? Se o cara que não patavina nenhuma de CBF nem nada tem esse recurso, por que, Katsu, a CBF não coloca algo parecido para não dar discussão? Mas aí é fácil de explicar, Rafael. Esse cara, ele ficou a noite inteira no computador, vendo imagem, traçando linha para tudo quanto é lado, com calma, com tranquilidade. Você pega na hora do jogo. Então, a repetição que tem dos lances da CBF, né, nos monitores, o pessoal não tem um tempo ágil adequado igual esse cidadão aí, ele falou. Para mim, eu assisti várias vezes nas imagens que foi colocada, né? A bola realmente não saiu todo, não dá para ver, você não tem uma definição. Então, como é que um árbitro, como é que o VAR, ele tem que resolver logo, Rafael, senão estaria até agora lá o VAR no meio de campo, com o árbitro lá e os times lá para tentar chegar no denominador comum. Para mim, a bola não saiu, o problema maior é que o gol saiu. Se o gol não sai, acabou, ninguém ia falar mais nada. Mas eu acho que o Atlético mereceu até esta vitória, foi muito melhor em campo, chutou mais bolas a gol, teve muito mais domínio. Então o Atlético, ele venceu de 1-0, para mim, justa vitória. Agora, isso aí, todos os jogos vai ter isso aí, o time que perde, acontece isso, aquilo, mas para mim a bola não saiu. A bola saiu sim, Paulinho, eu peguei o frame da jogada, eu vi o lance também várias vezes e a bola saiu. O Fluminense foi prejudicado sim. Foi prejudicado? Sim, não adianta. E tá passando da hora desses caras que cuidam de futebol, CBF, principalmente a nossa CBF aqui, já tá passando da hora de colocar um chip numa bola. Tá passando da hora. É o sistema de Copa do Mundo. Lá na Europa já tem o chip na bola. Já acusa se a bola saiu inteira, se não saiu, se a bola entrou no gol, se não entrou. Já acusa na hora e o árbitro tem o sistema na hora para analisar o lance.
Agora tá passando da hora. Estão gastando dinheiro com tanta babaquice, por que não põe chip na bola do Campeonato Brasileiro? Ó, temos ainda, o Fluminense reclamou muito, já falou que é provável, vai pedir anulação de jogo, vai virar moda isso agora. Agora vai virar moda. Eu acho que não tem que anular nenhum. Nada, não tem que anular nada. Senão começa de novo igual o Sveiter de 2005, vocês lembram de aquela pataquada, né? Mas eu vou ficar aqui com o raciocínio na minha opinião, a bola não saiu. A casca da bola ainda ficou em cima da linha, entendeu? Agora vai por vários ângulos, por várias imagens. Joga uma imagem aqui mostrando que a bola saiu, outra que a bola não saiu, que uma parte da bola ainda está em cima da linha. Eu considero vários ângulos que eu vi, gente, a bola não saiu. Bom, o Fluminense teve um jogador expulso, né? Que o Germancano, mas aos 90 minutos já, né? Já estava nos acréscimos do segundo tempo, então é desfoque para a próxima partida do Fluminense. Mas não alterou nada dentro do jogo, não. Pessoal, intervalo comercial na sequência, precisamos falar do seu Adenor Bach. Sabe quem é? Logo após o intervalo comercial. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no Restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro, aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35 99208 9857. Restaurante Sabor Mineiro. Nessa casa tem goteira. Xiii, nessa casa tem goteira. Está cansado de goteiras e água escorrendo pelos cantos da sua casa toda vez que chove? Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com anos de experiência e uma equipe dedicada. Estamos prontos para resolver seus problemas de uma vez por todas. Trabalhamos também com coberturas metálicas em geral. Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Páscoa, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Páscoa tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Páscoa, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789. Você já pensou em recuperar aquele sorriso brilhante que você tanto sente falta? Na Oral Light, nós transformamos sorrisos e mudamos vidas. Nós ajudamos você a recuperar sua confiança e autoestima com implantes e próteses fixas. Além de um sorriso bonito, você também melhora a sua mastigação e qualidade de vida. E ainda temos condições exclusivas de parcelamento em até 24 vezes no boleto. Estamos localizados na Rua Major Joaquim Pedro, 97. Fone WhatsApp 99728-3774. Oral Light, fazemos de tudo pelo seu sorriso. Atenção para os números de emergências: 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 192. E o número da margem das bebidas? 3406-1200. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Aproveite seu happy hour com os amigos do lugar certo. Cervejas, whiskies das melhores marcas esperam por você. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637, no Taboão. O aluguel está cada dia mais caro. Você sabia que com esse mesmo valor, você pode pagar a parcela da sua casa?
Quer saber mais? Fale agora mesmo com José Rubens Gonçalves. No mercado há mais de 30 anos, ele pode te ajudar com projeto de reformas, acompanhamento de obras, idealização da sua casa ou seu ponto comercial. O Binho é credenciado na Caixa e a pessoa ideal para agilizar o seu financiamento. Entre em contato pelo telefone 999884035. José Rubens Gonçalves, arquiteto, o aliado para a construção dos seus sonhos. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Bora, João Augusto, ainda temos muito jogo que comentar, mas não vai dar tempo. Então nós vamos focar aqui numa notícia que é mais quente. Nesta manhã, o Flamengo informa que o técnico Adenor Bach, o Tite, e sua comissão técnica não comanda mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade das suas carreiras. Felipe Luiz assume a equipe interinamente. A nota oficial dada pelo Flamengo, Clube de Regatas Flamengo. Falando um pouco mais sobre a situação. Isso também veio a calhar após o Flamengo ganhar o jogo ontem no última bola, numa cabeçada do Gerson, e consegue esse gol de Salvador. Mas nos bastidores já diziam que estava estabelecido, independente de qual resultado, que Tite não continuaria. Aí me preocupa porque mostra um amadorismo ainda maior. Se não continua, por que não coloca o cara para assumir logo depois do jogo que foi eliminado pela Libertadores? Que aí você tem tempo para treinar, tempo para preparar o time para essa semana que tem mais um jogo decisivo. Enfim, já era tragédia anunciada, ou não? O que vocês acham disso? Olha, inclusive, Rafael, estava vendo alguns comentaristas renomados, entendedores. Eles foram, claro, dizendo que o senhor Marcos Braz é um dirigente amador. E citou também a citação do presidente Landim e o Spinda, os três, hoje que comandam o futebol do Flamengo. E principalmente o senhor Marcos Braz. É um amadorismo total. Né? Eles foram claros também. A mesma coisa que você falou, eles falaram. E é a realidade. Agora, o Tite já era esperado. E principalmente os torcedores do Flamengo, hoje não se encaixavam de forma alguma no trabalho, da forma que o Tite comanda o Flamengo, o elenco que tem. Então já era esperado, sim, essa situação do Tite, né, como treinador do Flamengo. Agora o Tite ele foi infeliz na coletiva de ontem, falando assim, com os torcedores, que talvez não seria o treinador do sonho dos torcedores do Flamengo. Ele foi totalmente infeliz, na minha opinião, nessa frase dele. Eu não sou o treinador do sonho dos torcedores do Flamengo. Mas o problema, João, é que a torcida um time de massa como o Flamengo vai ser cobrado todo dia, toda hora, todo jogo. E o Tite é chato pra caramba. É chato pra caramba. Agora, na minha opinião, na minha visão, o que eu vejo no time do Flamengo é muita estrela e pouca luz. Sabe? Eu acho que o time tá rachado, cara. Tem um grupo pra lá, um grupo pra cá. Você vê um time do Flamengo totalmente desorganizado, sabe? Um time de estrelado como é o Flamengo, não tá apresentando um futebol convincente de forma alguma. Não sei, o Tite demorou pra ser demitido, na minha opinião. Sobre essa declaração que o João falou, ele fala o seguinte: talvez eu não seja o técnico dos teus sonhos, mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que vai ter sempre. Será? Tem mais, Rafael, se eu não falo memória, eu estou relembrando aqui. Ele falou que ele foi questionado se ele, por pessoal, por repórter, se ele se daria como entregue, como não mais treinador do Flamengo. Ele falou: lá no final do ano, vocês vão ver. Lá no final do ano, aí vai perceber se eu vou continuar, se eu vou servir ou não vou continuar. O torcedor corintiano tá fazendo festa, João? Rafael, que coisa boa. Tá ou tá? Opa! Não, eu tô falando não só pelo jogo. Quando o Tite assume o Flamengo, o Corinthians se prostituiu de tudo quanto é jeito possível para tentar levar o treinador. Trazer ele novamente, não, foi muito... Deixa... Agora... Foi um famoso desempregado. Chupa, tá desempregado. Agora, Rafael, esse momento ruim do Flamengo, nessa semana, ou quarta-feira, como nós falamos, Corinthians e Flamengo. O Corinthians tem que aproveitar esse momento do Flamengo, gente, que é ruim.
É a realidade. E o fato de colocar o Felipe Luiz? Cara, eu acho que os jogadores vão correr por ele, Paulinho. Vai. Era um cara que tava ali, participou de títulos importantíssimos, você não acha? Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, apesar de tudo, né? Tudo que está acontecendo com essa equipe, essa grande equipe que é o Flamengo ainda, né? Ele se sobressai sobre tudo que aconteceu, que é o quarto colocado, tem 48 pontos, vai disputar agora aí a semifinal da Copa do Brasil, né? Tem tudo aí para passar, né? Para a grande final. Então, mas se o Flamengo não tem essa grande equipe que ele tem, né? Apesar dos tropeços tudo, esse Flamengo estaria brigando até na zona do rebaixamento, mas é uma grande equipe, então o Tite sai e deixa o Flamengo na 4ª posição. Nós temos ainda 10 rodadas para terminar o campeonato, 30 pontos a ser disputado, né? E o Flamengo, eu acredito que não sai entre os 4. Ele não vai chegar e ele ser um campeão desse, né, do Brasil, né, do Campeonato Brasileiro, mas que ele fique entre os 4, ele fica. Então, eu acredito que o Flamengo, da agora para frente, é outra equipe. Vocês vão ver um outro Flamengo, né? Outro Flamengo da agora para frente. Agora, em relação ao trabalho do Tite, ele fez 70 jogos, ele obteve 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Teve um aproveitamento de 65,7%. O aproveitamento não é ruim. Não é ruim. Só que vamos levar em conta todos os agravantes, o fato do time do Flamengo, o investimento, machucou todo mundo, vamos contratar um time inteiro de novo. E o Tite não faz esse time jogar bola, cara. Eu queria que o torcedor flamenguista me apontasse aqui 3 jogos. Falei assim, nossa, o Flamengo jogou muita bola. Eu não lembro. Com o Tite no comando, não. Assim... Mas agora vai, Rafael. Sabe por quê? Como você mesmo disse, os jogadores vão correr pelo Felipe Luiz. E programas atrás eu até falei que era só o Tite sair do Flamengo que os jogadores iam resolver a jogar futebol. Porque ninguém pode esquecer de jogar bola. As estrelas que o Flamengo tem não é para fazer um futebol ridículo como vem fazendo. É como você falou, aproveitamento, beleza. Mas futebol convincente não tá vendo. E o Felipe Luiz já estava no sub-17, já subiu para o sub-20 e está tendo essa oportunidade. Ele se preparou. Sim, na João. CBF para ser treinador. Ele tem esse interesse em ser treinador. Sim, João. Está nas mãos dele. Concordo. Só que ele não tem experiência para sequer conduzir um time ainda de Série B, quanto mais um Flamengo. Certo? O meu amigo Thiago mandou aqui que o Tite vai pegar de volta a medalha que ele tinha dado ao treinador do Nova Iguaçu lá no Carioca, já que ele não conseguiu ganhar mais porcaria nenhuma com o Flamengo. O cara pelou, hein? Não, você vê se o treinador não, agora ela é minha, né? Não vou ver mais não. Vamos ver quem mandou a mensagem pra gente, nossa amiga flamenguista Miriam Reis. Oi, pessoal do Panorama, uma boa tarde pra você. Minha semana tá começando ótima, entendeu? Tô muito feliz, vai te catar, Tite, já era tempo, até que enfim, a diretoria ficou com medo dos torcedores, que a coisa foi feia lá ontem, entendeu? Ele foi vaiado, Deus, da hora que ele pisou no campo. E não era pra menos, né, gente? Chega. Cara não deslizou. E o Flamengo ganhou o quê? Tá perdendo o Campeonato Brasileiro, foi desclassificado, sabe? E se pegar o Corinthians do jeito que tá, vamos tentar pelo menos ter uma melhor concentração sobre tudo isso, porque assim a gente perde pro Corinthians também. Vai chegar a hora, ou agora eles mostram que são jogadores de primeiro patamar realmente, ou então troca tudo também. Achei ótimo, a diretoria ficou com medo. Você viu para onde eles mandaram? Vai tomar caju! Eu adorei a hora que eu vi isso. E eu tô feliz, Rafael, tô muito feliz. O Tite não era nem para ter entrado no Flamengo. E os comentaristas do Rio de Janeiro, São Paulo, estão todo mundo falando. Cara, é antipático, comissão chata, enjoada. Olha, com desdenha para os jornalistas, fala o que quer que não quer, desmente. Então, chegou a hora. Graças a Deus já vai tarde. Mandaram ele lá tomar caju, tá vendo? Daqui a pouco é o Corinthians, hein? Daqui a pouco é o Corinthians que vai para a 2ª divisão. Ei, João, segura aí. Até que vai ser legal, não vai ser, João?
você poder vir em Campinas ver o Corinthians. Mas vamos nessa. Tô muito feliz. Um beijo no coração de todos aí, Rafael. E São Paulo, hein? Só não fez mais porque não quis. Mas ficou feio, hein? Jogando com o Corinthians, faltando 2. Ficou feio. Mas tomara que não reabilite em cima dos meus times, não, viu? Um beijo, um abraço e agora um queijo. Valeu, minha querida. Grande abraço pra você. Bora lá. Grande abraço a Mira, né? Mira, é quarta-feira, hein? Esse momento aí dramático, é verdade, tá Flamengo. E o Corinthians, gente, olha, o Corinthians vai bagunçar o Flamengo lá no Maracanã na quarta-feira. Abraço, Mira. Vamos lá, tem mensagem do nosso amigo ouvinte, João Negão. Olá, meus amigos da Clube FM, beleza? Do Panorama Esportivo, ótima segunda-feira pra vocês aí, beleza? Que é o João Negão. Como é que tu tá, João Fê? Pra dar um alô pra nós, faz um favor. O que foi que aconteceu com o teu Corinthians? E tu, Marcos Salomão? Rapaz, vocês estão apelando por todos os santos, né? Pra ganhar esse brasileiro, né? Saiu da Libertadores e da Copa do Brasil, né? Agora fica aí apelando pro vó amigo. O que é isso? O rapaz cumprimentou o rapaz nas costas. O juiz deu pênalti, brincadeira. Leva logo a taça pra vocês. Beleza? Então valeu, um forte abraço em tudo. João Negão. Eu não vou falar nada pra ele não, o choro é livre. Pô, já mandou dar taça pra... O choro é livre. Ele tá vendo o time dele como é que tá. Caindo pras tabelas, jogo a jogo aí, ó. Ó, seguinte, Toninho Hollywood mandou aqui, ó, amigos do Panorama. Ontem contra o Atlético ganhou, mas não convenceu. Jogar com a contra-retranca não é fácil. E calma, João Augusto, você está muito entusiasmado. Olha, a camisa do Flamengo pesa tanto quanto a do Corinthians. Cada um tem sua opinião, mas concordo com o Marcão. Meu rival foi prejudicado, a bola saiu. E esse é um ponto, porque ia ficar de empate para rebaixar. Esse é um ponto que pode ficar, inclusive, um empate pode rebaixar o Fluminense lá na frente. É verdade. Não, isso aí foi o que a gente falou, não tenha dúvida. Isso aí acho que pode prejudicar, sim. Bom, tem mais mensagem aqui de flamenguista. Tem mensagem aqui do Agnaldo participando conosco, que diz o seguinte: o Tite nunca convenceu, vide as desculpas dadas durante todo esse período. É verdade, hein? Ele empilhou a desculpa também nesse período no Flamengo, né? Não levou o Flamengo a lugar nenhum. Ô, Rafael, deixa eu só fazer uma análise aqui um pouco mais detalhada do Felipe Luiz, né? Que assumiu agora o Flamengo, que o Tite já é coisa do passado. Agora nós temos que, né? O torcedor tem que focalizar aí no Felipe Luiz. Ele já fez 30 jogos, 22 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Ele tem um título mundial da Copa Rio Sub-17, né? Então é um técnico até vitorioso, né? Um técnico que está começando agora, né? Tem uma carreira aí pela frente e conforme eu falei, vou repetir, vocês vão ver o outro Flamengo. A partir de agora é o outro Flamengo. O Felipe Luiz teve na Inglaterra, fez fez um estágio lá com o Guardiola. Exatamente. Então ele tem assim, a intenção dele é ser treinador. Ele fez um estágio lá com o Pepe Guardiola no Manchester City. Tudo bem, ele é treinador, espero que futuramente ele seja um exímio treinador, que eu não desejo mal pra ninguém, mas ele ainda é inexperiente. Você dirigir uma equipe sub-17, sub-20 é uma coisa. Você pegar um Flamengo com várias estrelas desse jeito aí, os caras vão respeitar ele, porque ele parou há pouco tempo junto com esses caras. Então eu sou até a favor do Rafael, eles vão correr pelo Felipe Luiz. Eu também acho. Não que o Felipe Luiz vai ser um grande treinador. O Flamengo não precisa de treinador, precisa de um gestor. Exatamente. Não é um cara que vai falar que vai mudar, reinventar uma bola. Não é nada disso. Tem tanta qualidade do lado de dentro do campo que precisa de um gestor de grupo. E tem outra coisa também, se a experiência ganhasse jogo, ganhasse tudo, o Filipão não perderia um campeonato, esse Tite também, então vários treinador técnicos. Não joga, gente, a experiência voga muito sim, Paulinho, sinto muito discordar de você agora, a experiência de um treinador voga muito, mas muito mesmo. Ó, seguinte, após atuação e resultados frustrantes, o Flamengo anunciou na manhã, né, essa saída do Tite. Separamos 7 motivos, os 7 pecados capitais do Tite no Flamengo. E vou compartilhar com vocês para ver aí o que você acha. Primeira delas, pragmatismo. Incomodou a torcida do Flamengo o quanto o time não apresentou bom futebol na passagem do treinador. Jogava e o futebol não melhorava.
Fator correto, certo. Torcedor que quer vitória, quer vencer, quer estar sempre ganhando. Mas não apresenta um futebol convincente, aí a torcida pega no pé. A torcida cobra. Bom, o segundo ponto aqui, diversas vezes o ex-treinador e os torcedores entraram em rota de colisão por escolhas como Léo Ortiz no banco ou jogando como volante. Pô, precisava de um jogador ali, não sei o que, ele nunca deu chance pro Léo Ortiz jogar como zagueiro, que foi contratado. E ontem jogou como zagueiro. E foi bem. Ontem jogou Felipe Luiz e o Léo Ortiz ontem, diante do Atlético Paraná. E foi bem. Felipe Luiz, não? Davi Luiz. Vamos lá, terceiro ponto aqui é os treinamentos. Pegou mal com a torcida quando a imprensa divulgou que o filho e auxiliar do time, Matheus Bach, era quem conduzia treinamentos do time. Ele não participava ativamente no dia a dia. Pediu para ser mandado, tomou pena bola. Pediu para ser mandado embora. É uma beleza, né? Ir lá só para receber o pagamento. Mas o Paulo, como o Marcão disse aqui agora, você pega o Felipe Luiz, toda a bagagem que ele tem. Gente, ainda é cedo para ele encarar um Flamengo já com todas as estrelas. Agora, o filho do Tite, será que ele é capaz? Ó, aí o outro é Pedro dependência. Tite não achou uma forma de jogar sem o Pedro desde que o atacante se lesionou. E ele tinha opções, hein? Jogou assim, vamos dizer, tudo em cima do Pedro. O Pedro é o cara, o Pedro é a válvula de escape do Tite. Não, mas é verdade, tá totalmente errado. Outro ponto crucial aqui é a relação com o Gabigol. Se o clima já não era dos melhores entre o jogador e os torcedores, Tite nunca fez questão de amenizar e contornar a situação, mesmo com o Pedro lesionado. Eu entendo o torcedor, ele não deu oportunidade ao Gabigol. Olha, o primeiro reserva, o primeiro suplente do Pedro. Pedro machucou, quem tem que ficar na área? Era o Gabigol, mas também não é nada que tá escuro aí que o Tite e o Gabigol não se combinam, né? Há muito tempo. Então, acho que ele, por ser autoridade, não colocava o cara em campo. Às vezes colocava porque a torcida exigia. Ele viu que a vaca tinha ido pro brejo, né? Agora no jogo de ontem já iniciou com o Gabigol. Aí que ele se ferrou, né? A campanha no Brasileirão também foi um agravante. Apesar de estar em quarto, o Flamengo em nenhum momento realmente brigou pelo título. E hoje vê o Botafogo, Palmeiras e Fortaleza já distantes. É a realidade. A diferença entre terceiro bota o Fortaleza 55 e o Flamengo 48 é 7 pontos. Outro agravante, o sétimo pecado capital aqui foi a Libertadores. A campanha na primeira fase já havia sido abaixo do esperado, mas as atuações no mata-mata e a eliminação para o Peñarol acabaram com qualquer clima para o Tite continuar. É o que nós estamos comentando, né, Rafael? O Flamengo, ele teve 2 jogos inteiros para fazer um gol no Peñarol e não conseguiu. É brincadeira também, né? É que nós falamos que a Diego até próximo de 200 minutos para fazer um gol no Peñarol, não conseguiu. Tem que ser eliminado mesmo. Bom, aí a questão, até mandar um abraço pro Carlos participando conosco, que diz uma mensagem que eu falei isso já algumas vezes aqui. O Tite nunca fez um bom trabalho, com exceção do Corinthians. É verdade. É a realidade. Ele só foi treinador vitorioso no Corinthians. Só, mas em lugar algum. Por onde ele passou, não andou, a seleção piorou, enfim. Agora tá na hora, viu, João? Porque o Corinthians queria ele antes de ir pro Flamengo, agora o Corinthians na Série B ele vai dar certinho. Não, mas opa. O Tito vai ficar quietinho lá, deixa o Ramon Dias lá cuidar do Corinthians. Então você já tá cravando que o Corinthians vai pra Série B. O Corinthians vai lá, gente... vai ficar pengando, é brincadeira, viu? Senão daqui agora tem 600 corintianos na porta da rádio que querem me pegar. Pneu careca, pneu não tem risco, mas vai indo. Deixa ele, vai cuidar da fazenda dele lá agora, né? Lá no Rio Grande do Sul. Ele com o filho dele lá com aquele assessor dele lá, o Xavier. Vai criar cabrito lá. Ele começa na coletiva dele, ele passa a bola pro Xavier lá, me ajuda que você tem a noção. Até nas coletivas ele tá perdendo. Bom, enfim, senhores, esta é a situação de Adenor Bach. Hoje, mais um desempregado. O problema é que vai durar pouco. Daqui a pouco acha outro time. De novo. É verdade. Daqui a pouquinho tá lá o Tite novo com a turma dele, com o filho dele, com a galera dele. Gostei, Amaral. Amaral manda aqui. Rafael, o problema não é o Tite ser mandado embora. O problema é o presidente da CBF se lembrar dele. É verdade, hein? Vai inventar moda de novo, hein? Não brinca não. Eu não quero nem ir lá pelos lados da Toca da Raposa, não. Passa longe. Eu não quero ir de jeito nenhum. Então. Sai fora. Bom,
Nós somos pro Dorival Júnior, então. Não, pois é. Ó, tem mensagem também do nosso amigo, o Arlindo Neto. Vamos ver o que ele mandou. A tia Leila mandou bem no Pix esse final de semana, hein? Porque 2 pênaltis pro Palmeiras, hein? O Pix comeu solto esse final de semana. Né, Marcão? O Capitólio também foi abaixo. Eu já falei que o choro é livre. Deixa esses antes-palmeirenses aí chorar à vontade. Antigamente era a mala preta, né, João Augusto? Mala preta, agora é Pix. Agora é Pix, agora mudou, né? Pix fica mais fácil, mais favorável. O dia já cai na mais moderno. Pois é. Vambora, senhores, vamos embora. A gente tem muito que discutir dos outros jogos, mas obviamente não dá mais tempo, fica pra amanhã. Fechado? Fechou. Grande abraço, né, João Augusto, a todo o pessoal aí, todos os torcedores de todas as equipes, né, de futebol. Grande abraço e até amanhã. Tá aí, né? Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Casa do Encanador, Armazém das Bebidas, Restaurante Marmitaria Sabor Mineiro, Clínica Oral Light Implantes e José Rubens Gonçalves, arquiteto. Agora sim, Panorama Esportivo vai ficando por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para